Fala pessoal, professor Zacarias aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar dando aqui início ao que eu acredito que vai ser uma série de vídeos que vai estar meio que dando um norte para o que eu tento trazer aqui. Talvez não tanto aqui no YouTube, porque a maioria dos vídeos que eu tenho aqui no YouTube diz respeito à resolução. Mas para quem vem lá do Instagram, para quem conhece do Instagram, sabe que eu sempre tento passar uma visão meio que diferenciada da matemática. Para não falar só, matemática é só cálculo, só cálculo, só cálculo. Ou pensar que a matemática de alguma forma é uma matéria que só existe na escola. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar dando início a essa série de vídeos que eu vou trazer, sempre tentando contextualizar a matemática, tanto no dia a dia, como ela não só como algo assim a se fazer, algo a se aprender para passar alguma prova, passar algum concurso ou passar de ano, e sim como uma mentalidade que a gente tem para levar para o dia a dia. E é por isso que o primeiro assunto que a gente vai trazer hoje nessa série de vídeos vai ser o Mindset matemático. Para começar, a gente já tem que estar tendo em mente algumas coisas. E essas coisas, eu separei aqui alguns tópicos para a gente estar falando. Esse vídeo vai ser meio que estruturado, ao mesmo tempo como se fosse uma aula aqui com os slides, mas também vai ser um vídeo mais que informativo, um vídeo aqui que também vai moldar a sua mentalidade. Por quê? Quando a gente fala mindset, a gente tem em mente, é muito comum hoje em dia a gente escutar falando, o mindset disso, o mindset daquilo. Inclusive, mais lá pro final, a gente vai estar falando, não tanto pro final que pelo meio, a gente vai estar falando sobre uma característica importante do mindset, que inclusive vem de um livro, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso, mas a gente vai chegando lá. Primeiramente, quando a gente fala mindset, o que é isso? A gente sabe que é uma palavra em inglês. Só que mind vem de mente. Se a gente está falando mindset, então está dizendo para a gente que isso está ligado a uma mentalidade. O que é uma mentalidade? A gente fala assim, aquela pessoa tem uma boa mentalidade. A mentalidade daquela pessoa não é tão boa. Mentalidade, a gente pode meio que separar como se fosse formas de pensar sobre a respeito de alguma coisa. Ao longo da nossa vida, ao longo das coisas que a gente faz, a gente dá contato, a gente tem contato com vários tipos de mentalidade. Até mesmo a gente desenvolve mais mentalidade. Quando a gente é mais jovem, a gente tem um tipo de mentalidade. Quando a gente cresce, a gente passa a ter outra mentalidade. Então, mindset é a mentalidade que a gente está assumindo naquele momento. Isso aqui ligado lá com a psicologia. Então, vai ser a forma que a gente assume de pensamento. As formas que a gente tem de pensamento formam para a gente uma mentalidade. Beleza. Isso é a nossa mentalidade. Só que aí acontece o seguinte: como que se forma a nossa mentalidade? E aí que entra o assunto: como que o nosso cérebro funciona? Porque o nosso cérebro ele não é algo que já vem pronto. Inclusive, a gente tem até que debater sobre isso em algum outro vídeo. Que tem pessoas que acreditam que o cérebro já nasce pronto, ele já vem daquela forma assim, as pessoas já têm o que precisa saber, já nasce com o famoso dom. Existe até a predisposição, mas não o dom. Então, como que o nosso cérebro ele funciona? O nosso cérebro ele funciona com base em aprendizado, ele funciona com base em repertório. Conforme quanto mais a gente está tendo contato com alguma coisa, mais ele vai estar aprendendo. Ou seja, quanto mais contato, mais ele vai estar relacionando com aquilo e mais ele vai estar imprimindo na nossa mente, no nosso sentimento também, o que aquilo significa para a gente. Por exemplo, como aqui o nosso canal fala de matemática, a gente tem que ter em mente, por exemplo, a matemática. Muitas pessoas têm impresso no cérebro um trauma. Por que um trauma? Porque a matemática muitas vezes está relacionada a coisas ruins para aquela pessoa. Não porque a matemática faça coisas ruins, mas porque ela acaba transmitindo um sentimento de coisas ruins. Quanto mais sentimento no nosso cérebro, assim, quanto mais sentimento a gente tem, mais impressão fica marcada no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele fixa memórias e situações, principalmente com o sentimento. Por isso que muitas vezes a gente estuda, esquece alguma coisa, mas aí fala, mas eu vi um meme na internet e isso aí ficou rapidinho na minha mente. Teve um sentimento, geralmente um sentimento ligado ali à felicidade, ligado ali à alegria por estar sorrindo quando viu aquele meme. Mas, no geral, qualquer coisa a gente consegue fixar no nosso cérebro, desde que tenha a mentalidade correta. A mentalidade vai ser moldada através do quê? Através das experiências, dos conhecimentos e principalmente das trocas que acontecem. Por exemplo, se eu estou aqui passando para vocês, vocês estão pegando alguma coisa em mim. Está acontecendo uma troca. Beleza. E tudo isso só é possível, só é norteado graças a uma palavrinha: neuroplasticidade. Neuro dá a ideia de cérebro, dá a ideia de neurológico, está dando a ideia de alguma coisa ligada ao nosso cérebro. Plasticidade está dando a ideia de plástico. O que é plástico? Plástico é algo moldável. Por que a gente tem muitas coisas feitas de plástico? Porque o plástico é um material muito moldável para a gente. Então, neuroplasticidade é como se o nosso cérebro fosse algo muito moldável. E ele é. Quanto mais experiência a gente tem, mais o nosso cérebro vai se remodelando. Não existe nada que não dê para a gente fazer, porque o nosso cérebro encontra um caminho e esse caminho ele começa a traçar ele até se modular de uma outra forma.
Então, existe a neuroplasticidade do nosso cérebro, que é o principal responsável por a gente estar ali conseguindo se adaptar, conseguindo entender novas coisas. Beleza. E essa neuroplasticidade a gente tem que meio que destacar que acontece como se o nosso cérebro ele tivesse caminhos. Alguns caminhos do nosso cérebro ele não explora tanto. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com matemática não vai ter explorado tão bem esse caminho. Outros que já têm essa facilidade já explorou melhor. Só que todos os caminhos dá para explorar. E quanto mais passa nesse caminho, mais conhecido ele vai ficando e mais o cérebro se reagrupa para que a pessoa consiga ter sempre uma melhor facilidade. Lógico, passar uma vez só, duas vezes, não é o suficiente. Tem sempre que estar passando e repassando novamente até que ela virar um caminho conhecido. Isso daí, se você parar para pensar, é como se fosse na vida real. Você nunca tomou um caminho para ir, sei lá, para o mercado, para a escola, para o trabalho. Mas você começa a pegar esse caminho todo dia. Com o tempo, você já começa a conhecer tudo que tem naquele caminho. Ah, tem uma pessoa que mora ali. Ah, que mora sempre um cachorro na rua. Começa a ser um lugar conhecido. A neuroplasticidade faz a mesma coisa. As coisas que antes pareciam desconhecidas passam a ser conhecidas e até mesmo as dificuldades já não são mais dificuldades porque você aprende a contornar elas. Beleza. E agora, um dos últimos tópicos que a gente passa aqui, antes de a gente entrar realmente no assunto do Mindset matemático, é o seguinte: o que é a matemática? Muitas pessoas até falam: ah, o que é a matemática? Ou quem inventou a matemática? Como se a matemática ela fosse algo que foi inventado por uma pessoa só. Ou se justamente a matemática tivesse sido inventada só para ser aplicada nas escolas. Ou ainda mais, que é geralmente quando a gente pensa. Se eu te perguntasse agora, o que é matemática? Provavelmente você pensaria, ah, cálculos, letras, números, e tudo isso é relacionado para a gente ter que fazer cálculos. De certa forma não está errado. A matemática também é cálculo. Em grande parte a gente usa os cálculos para conseguir resolver problemas. Mas a matemática, principalmente, ela é uma resolutora de problemas. A gente utiliza a matemática como uma ferramenta para resolver problemas. Por isso que a gente fala que a matemática ela não é só algo a se fazer, ela é uma forma de se pensar. Porque quando você pensa, ah, tem um problema, eu vou separar esse problema em partes e vou começar a achar soluções menores para cada parte e depois eu junto elas todas, isso aí é matemática. Quando a gente pega, por exemplo, vai resolver uma equação. Na equação a gente separa dentro de um lado e número do outro. Começou a separar, começou a dividir o problema, deixar ele menor, para depois no final você resolver ele como um todo, isso aí é matemática. A matemática são formas de pensamento para resolver problemas. Então, se você pensa, sei lá, ah, isso aqui não vai caber nesse lugar, porque é muito grande ou muito pequeno. Mesmo que você não tenha medido, mas só com o olhar, isso aí é matemática. Você tem uma noção de tamanho graças às noções que a gente tem espaciais que vem da matemática. Ah, pensei em algum formato, geometria. Foi contar alguma coisa, parte dos números. A matemática é uma forma de pensar total. Tanto é que muitas pessoas não sabem, mas o básico da matemática, a parte básica que é a lógica matemática, ela se compartilhou muito tempo ali com a filosofia. A forma de dedução e indução do pensamento que os filósofos utilizavam, isso aí veio diretamente lá da filosofia, onde a gente vai tentando ter uma série de pensamentos lógicos até chegar a uma resposta. Não foi algo que sempre esteve no livro, alguém teve que descobrir. E para descobrir teve que ter questionamentos, teve que ter perguntas, teve que ter análise. Então teve que ter justamente uma lógica por trás. A base da matemática é a lógica. Você está pensando de uma maneira mais lógica, sei lá, maneira mais dedutiva, uma maneira mais indutiva? Isso aí é a matemática. Beleza, com uma palavra só. O que é matemática? É a junção de vários processos de pensamento. Desde a pessoa que é muito boa em fazer cálculo, até a pessoa que é muito boa em resolver problemas. Ou até mesmo, sei lá, a pessoa, eu não sou muito bom de matemática, sou bom em arte. A pessoa sabendo que é boa em arte, de certa forma ela acaba sendo boa em geometria. Talvez não, ah, vou calcular uma área de alguma coisa, mas principalmente ter essa proporção, essa noção de medidas e noção de área. Porque se está desenhando, tem uma certa noção de área. Então, tudo isso agrupado acaba formando a matemática para a gente. E tudo isso vai de encontro para a gente com um mindset matemático, com um pensar como um matemático. Você não pensa como um matemático só resolvendo equação, ou sei lá, só criando teorias matemáticas, fazendo estudos de matemática. Você pensa como um matemático criando novas ligações no seu cérebro após conseguir resolver um problema. Até mesmo, por exemplo, resolvi uma equação na escola. O que isso muda na minha vida? O seu cérebro encontra novos caminhos de se remodelar. Porque, por exemplo, quando eu resolvo uma equação, eu estou atribuindo o valor numérico a uma letra. Então eu sei que aquela letra tem um valor numérico. Eu só não sei qual que é. Quando eu faço isso, eu acabo substituindo, abstraindo. O que é abstraindo? Deixando um pouco fora da realidade, ali perto do imaginário, para conseguir resolver. Quando eu faço isso, automaticamente eu acho uma resolução.
E a gente pode fazer isso na nossa vida. Pega um problema que você tem, coloca ele como se fosse algo imaginário e pensa em várias possíveis soluções. Substitui ele. A substituição na matemática é algo que a gente pode fazer na nossa vida. Todo o caminho que a gente usa para resolver um cálculo, para resolver ali uma equação, uma expressão algébrica, qualquer tipo de cálculo, são caminhos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, nossa forma de pensamento, nossa forma de resolução. Ao longo das séries de vídeo, eu pretendo estar fazendo isso. Lógico, não dá pra gente falar tudo isso só nesse vídeo de hoje, porque senão ficaria muito extenso, ninguém ia assistir. E além disso, ficaria até meio confuso jogar tudo de uma vez só. Mas beleza. Passando aqui para o nosso próximo tópico, a gente tem o seguinte. A gente falou lá em cima, mindset matemático. Expliquei o que é mindset, expliquei mais ou menos ali o que é matemática, como que é o pensar matemático. E quando a gente fala de mindset, eu até coloquei aqui. Mindset é atitude mental e emocional diante de alguma coisa. Beleza, bati o olho na matemática. Isso daí é o que para mim? O que representa para mim? Ah, é uma coisa ruim, uma coisa boa? Qual que é a minha atitude mental e emocional? Não vou fazer? Não, não é muito boa para mim, então eu vou contornar? Isso daí se transmitando na matemática como em qualquer coisa da vida. Se você tenta contornar, significa que você não está bem preparado para isso. Mas não é porque você não está bem preparado que fugir é algo, é uma solução. E é daí que a gente fala da palavra mindset, que inclusive foi usada, assim, uma das primeiras pessoas que utilizou foi a Carol do livro que eu citei anteriormente, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso, que fala sobre dois tipos principais de mindset, dois tipos principais de mentalidade, que é o fixo e o de crescimento. Quando a gente fala fixo, já dá a ideia para ele de algo que não muda, algo que está sempre daquela forma ali. O mindset fixo é um mindset que está sempre pensando, as coisas nasceram dessa forma, vai ser sempre dessa forma e não tem como mudar isso. Eu nasci ruim em matemática, eu sou ruim em matemática, e mesmo que eu tente, eu não vou conseguir mudar isso. Isso aí está errado, porque existem o mindset fixo e o mindset de crescimento. E como a gente falou anteriormente, quando a gente fala de mindset, a gente está falando de mentalidade. Quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando do nosso cérebro. O nosso cérebro se remodela. Você só vai ter um mindset fixo, só vai acreditar nessas coisas que não tem como mudar, se você quiser acreditar nisso. O mindset é uma questão de cultivação de pensamentos e principalmente cultivação de hábitos. Quanto mais você faz uma coisa e mais você pensa em uma coisa, mais ele se torna frequente. É daí que surge um hábito. Por exemplo, ninguém nasce sabendo dirigir. Mas quanto mais entra em contato, mais acaba praticando e sabendo como que faz aquilo, você vai aprender como que faz e, consequentemente, vai ser uma nova habilidade, um novo hábito que você adquire. Mindset é a mesma coisa. O fixo vai acreditar que, se está daquela forma, não dá para corrigir. E o de crescimento? Já dá a ideia, algo está crescendo. O mindset de crescimento fala para a gente que a pessoa, ela não pensa, vixe, errei aqui, isso aqui não é para mim, eu vou abandonar. Não, eu errei aqui, se eu me esforçar mais, eu consigo então crescer mais nessa área. Não sou bom em matemática, se eu estudar eu consigo ficar bom. Nada, apesar de existirem pessoas que nascem com predisposição, nada a pessoa nasce sabendo. Sempre vem do fruto de um esforço. E é isso que o mindset de crescimento fala. E aí a gente tem o seguinte, que as pesquisas mostram que o modo que a gente pensa sobre matemática muda a forma como o nosso cérebro age. Então, tem que tomar bastante cuidado aquela hora que a gente fala, vixe, matemática já não vai dar. Muita pessoa escuta matemática e vira a cara. Isso aí tá certo? Do ponto de vista neurológico, não tá? Da neurociência, da psicologia. Por quê? Tá dando uma negação, é um reforço negativo pro cérebro. A pessoa vai ver aquilo ali, o cérebro vai interpretar. Se é uma coisa ruim, ele não vai querer enfrentar, ele vai querer tirar dali. Quanto mais energia o cérebro, quanto menos energia o cérebro gasta, melhor para ele. Se ele vai gastar menos energia pensando menos nisso daí, ele tira, elimina o problema, aceita que não é boa naquilo e bola para frente. Apesar disso daí ser uma fuga mais fácil, não é porque é mais fácil, mais confortável que seja o ideal da gente fazer. Porque isso aí vai acarretar em problemas mais tarde. Vai fazer uma prova ou precisa até mesmo. Porque quando a gente fala de matemática, apesar da gente sempre pensar em prova, 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 isso aí no dia a dia pode te prejudicar. Eu acabei de falar aqui, processo de pensamento vai acabar levando para várias formas de pensar, nova forma de se inovar no dia a dia. Traz até mesmo criatividade. Então, a hora que precisar desse tipo de pensamento, por estar sempre pensando que a matemática não serve para nada, ou eu tenho medo de matemática, não vou conseguir, automaticamente vai acabar tendo algum empecilho, vai acabar sendo prejudicada por seguir um mindset fixo. Ela vai destacar que isso aqui não é, eu tenho um mindset fixo e isso se apresenta na minha vida inteira. Porque às vezes alguma pessoa pode, por exemplo, ter um mindset fixo na matemática, acreditar que não vai aprender, mas para alguma outra área, sei lá, educação física, artes, vai pensar que vai aprender e tem uma necessidade de crescimento, justamente porque existem vários fatores que acarretam isso. Desde a forma que é ensinado, até mesmo como você já tem a predisposição, ou outras coisas, sei lá,
foi melhor para a pessoa, teve mais aparência, foi mais aparentável. Tudo isso vai acabar juntando para no final ser melhor uma coisa do que outra. Não é que a pessoa tem que ser boa em tudo, mas que o mindset conta bastante nisso. O mindset fixo, ele é o cérebro que desliga mais rápido quando sente o desconforto e vê que está errado. Então automaticamente ele já vai parar. Só que, como está escrito aqui, o mindset ele não é psicológico, ele é neuroeducativo. Neuro, cérebro, educativo, vem de educação. A gente consegue reeducar nosso cérebro para conseguir pensar de maneira matemática. Onde que isso do mindset vai se aplicar na matemática? Todos podem aprender matemática em alto nível, desde que as experiências certas, vai ter as experiências certas. Sei lá, algumas vezes a pessoa não aprende porque o professor fala, isso aqui não vai ser para todo mundo. Já começa com a crença. O nosso cérebro, apesar que muitas pessoas pensam que crença vem só de religião, por exemplo, ou só de algum tipo de, eu tenho fé, crenças vêm de tudo aqueles conjuntos de coisas que a gente acredita. Se eu acredito que eu vou ser ruim, eu consequentemente vou ser ruim porque eu estou acreditando nisso. Eu estou passando essa mensagem para o meu cérebro, um sentimento gera uma impressão, essa impressão meio que norteia tudo que a gente faz. Então, se todos podem aprender a matemática, desde que tenham as experiências certas. Busque ter a sua experiência certa. Nem todo mundo aprende igual. Busque tentar perceber qual forma que você aprende melhor. É só lendo? Só assistindo vídeo? É os dois? Precisa de um apoio maior? Isso aí vai depender de cada pessoa. Nem todo mundo é igual. O cérebro funciona dessa forma que eu estou falando. Neuroplástico, mindset, mas nem todo mundo vai aprender da mesma forma, desde que tenha esse geral. Beleza. Além disso, a gente tem que ter em mente que erro é essencial, não só na matemática, em tudo. A pessoa costuma pensar que erra, tá errado. O erro, ele tá certo. Não porque, vixe, errei, mas eu acertei. Como assim? Mas porque quanto mais a gente erra, o nosso cérebro percebe que está com dificuldade e automaticamente ele percebe que ele vai ter que se reagrupar. Lembra da neuroplasticidade? Como que ele vai se reagrupar para tirar esse problema daí? Então, os erros são essenciais para a gente descobrir onde que está o erro. Beleza. Se você nunca erra, você nunca consegue aprender. Se você evita errar porque tem medo de errar, como que você vai aprender? O erro é essencial. Não pode ter medo de errar. Errou, errou, errou. Uma hora vai acertar. Outra coisa, a forma como a gente fala de matemática influencia diretamente o modo que você pensa de você mesmo. Vixe, não sou bom em matemática. Você está se autoafirmando. Isso aí vem lá da PNL, Programação Neurolinguística. Neurolinguística é a linguagem que a gente fala com o nosso cérebro. Eu não sou muito bom com isso. Eu não sou muito bom. Sou está falando uma característica intrínseca de você. Você tem que mudar. Eu não estou muito bem nisso, mas eu posso melhorar. Estou é uma característica passageira. Sou é uma característica fixa. Então você sempre deve evitar palavras fixas para se referir principalmente a características negativas. Você não é ruim, você está ruim. Com esforço você consegue melhorar. E um dos assuntos que eu falei no começo, e é exatamente o que eu estou tentando passar aqui com essa série de vídeos, é que a matemática ela é bem mais do que só o cálculo. O cálculo é uma ferramenta, assim como qualquer outra forma de pensamento, assim como qualquer outra coisa. Se ela é só uma ferramenta, significa que tenta desconstruir esse pensamento de que a matemática só é para fazer cálculo. Se você não vai trabalhar com uma profissão que não exige cálculo, se ela não vou ser engenheiro, por que eu vou aprender matemática? Mas não. A matemática vai desde, sim, fazer um cálculo complexo até um processo de pensamento. Sei lá, a pessoa é detetive, não vai fazer cálculo. Vai fazer uma série de pensamentos lógicos, dedução, matemática. A matemática é meio que a base, mesmo que secreta, mesmo que escondida ali, de muitas coisas. E o que a gente tem que ter em mente? Beleza, para não deixar o vídeo tão longo, mesmo que pareça assim. Talvez pareça que está meio rápido esse vídeo, mas o foco aqui não é se estender, esgotar todo o assunto aqui. Por quê? Porque, como eu falei, é uma série de vídeos. Como é uma série de vídeos, automaticamente esse aqui é o primeiro e, consequentemente, vai ser esse primeiro aqui vai ter um apanhado das ideias gerais que a gente vai estar falando e depois a gente vai conseguir desenvolver mais ponto a ponto, tópico a tópico. A ideia principal disso aqui é o quê? Mostrar que a matemática ela é uma forma de se pensar, não só uma matéria para se aprender. O erro, ele é uma oportunidade de crescimento. Você só sabe se você não consegue fazer uma coisa. Se você erra, se você não erra, você não vai saber se você consegue ou não. Tem aquelas pessoas que falam, eu não vou nem errar se eu não tentar. Se você não tentar, como você vai saber se você consegue ou não? Eu sou bom ou ruim. Não importa se você é bom ou ruim. O importante é estar tentando. Errou? Tenta de novo, de novo, de novo, até acertar. Algumas pessoas conseguem mais facilidade, outras não. É da vida, não tem que se comparar. O parâmetro tem que ser a própria pessoa. Então, velocidade também não é inteligência. Muitas pessoas veem, uma pessoa resolveu mais rápido que eu. Mas cada pessoa tem seu tempo. Cada pessoa tem a sua forma de pensar, sua mentalidade e principalmente os seus próprios padrões. Se basear em padrão, quando a gente fala padrão,
Tá dando ideia de comparação. A comparação acaba matando a evolução. Matemática, ela é criativa e visual. Então, quando a gente fala que matemática criativa e visual, significa que ela consegue se expandir para várias áreas. A geometria, por exemplo, é uma área muito visual. Ela não vai envolver só números. Então, ela envolve padrões, conexões e intuição. Por que padrões? Matemática, principalmente e acima de muitas coisas, é a detecção de padrões. Ela perceber padrões para conseguir atuar em cima disso. Através disso, a gente consegue criar conexões. Por que conexões? Isso aqui está conectado com isso aqui está conectado com isso. A gente consegue juntar várias coisas. Tanto é que muitas coisas na matemática, muitas áreas da matemática são interligadas, justamente por padrões e por conexões. E principalmente também por intuição. Não que a matemática seja algo totalmente intuitiva, mas muitas coisas a gente consegue pegar pela intuição. Pela lógica, a gente consegue levar uma intuição. O que é algo intuitivo? Algo que a gente consegue deduzir. Beleza. Por fim, e é o foco aqui, todos podem aprender matemática. A crença de que alguns têm dom e outros não, isso é um mito cultural, não científico. As pessoas percebem que é algo que exige uma certa capacidade de pensamento, consequentemente transmitem para as outras que é algo muito difícil. Só quem é bem dotado de uma sabedoria vai conseguir aprender isso. Mas não é verdade. A pessoa consegue aprender respeitando seus próprios limites. Não respeitando seus próprios limites, tipo, eu não consigo fazer isso aqui, eu não vou fazer. E sim respeitando os limites dentro do eu não consigo aprender dessa forma. Vou me remodelar, vou aprender de uma outra forma. Mindset de crescimento. Por fim, tudo esse apanhado geral aqui que a gente teve nesse primeiro vídeo, ele veio principalmente, não só disso, porque vocês podem ter percebido que eu falei de vários outros assuntos quando a gente falava da matemática e do mindset matemático, mas teve referência principalmente na base desses dois livros aqui. O primeiro é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck, e também nas mentalidades matemáticas, da pesquisadora Jo Boaler, que fala sobre a matemática, justamente como uma mentalidade, as várias formas que a gente tem de aprender matemática, não só através de letras e números, não só através de cálculos. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, tanto nesse assunto, mas também para querer ter uma maior curiosidade do o como que, em que eu me baseio para fazer meus vídeos no Instagram, meus vídeos que daqui para frente vai ter aqui no YouTube também, esses dois livros aqui são excelentes, tanto para montar seu mindset, quanto também para montar seu mindset matemático. Isso aqui não serve só na matemática, serve na sua vida toda. Então, é isso aqui. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer coisinha, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.